Será que ainda vale fazer faculdade de tecnologia em 2025? Esse é um tema que ele tem aparecido, né, muito forte no mercado de tecnologia e no mercado em geral e na internet, aqui no próprio YouTube, se faculdade é alguma coisa que ainda faz sentido nos dias de hoje. Então, nesse vídeo eu queria contar um pouco para você sobre os meus pensamentos, sem edição, sem muito corte aqui, eh, tirando da minha cabeça o que eu penso, e talvez esse vídeo possa te ajudar se você tá nesse momento de faço ou não faço, faz sentido, não faz sentido. E eu já adianto, né, que eu tenho uma frase que é o seguinte: se tivesse decisão óbvia, já estaria tomada. Então esse é um assunto que ele não tem decisão óbvia. E em tecnologia tem um termo que a gente chama que são os famosos trade-offs, né, que são os prós e contras, tá? Então eu já tive um pensamento muito forte de sim, faculdade, universidade faz sentido. E eu também já tive um pensamento muito forte de, tá bom, não tão forte de não faz sentido. No final do vídeo eu vou chegar na minha conclusão do momento atual, do mundo atual, em como estamos vivendo, como a tecnologia está avançando, com o advento de inteligência artificial e como o mundo está, o mercado de trabalho também. Mas no final do dia acho que é contar um pouco da minha história e talvez com essa história e com alguns pensamentos, alguns pontos, talvez você consiga chegar numa conclusão melhor se você chegou aqui até esse vídeo, né? Eu imagino que se você chegou aqui até esse vídeo, você deve estar nesse embate. Faço ou não faço faculdade de tecnologia? Mas, assim, se eu tivesse que adiantar, a pior decisão que você tomar aqui já vai ser um caminho bom, tá? Porque a decisão é sobre como você performa melhor o tempo da sua vida, como você toma a melhor decisão, mas pensando aqui, não tem um caminho que é simplesmente ruim. Ah, eu vou fazer faculdade de tecnologia, sua vida não vai ser pior por isso, e se você não fizer, sua vida também não vai ser pior por isso, assim, né? Então, acho que esse também é um ponto forte aqui da nossa conversa, porque independente do que você escolher aqui, você vai ter um caminho bom, e se você se dedicar, se você estudar, se você se comprometer, se você procurar sempre melhorar, é isso que mais importa, tá? Mas antes de eu te falar os meus pensamentos, deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou o Rodrigo, eu sou um fundador de startup, então eu sou um empreendedor de tecnologia. Antes disso, eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo com tecnologia, com programação, e eu comecei a programar muito cedo, com 11 anos de idade, tá? Então, assim, eu acredito que você consegue aprender a programar sozinho, de uma forma tranquila, principalmente com os recursos que a gente tem hoje, com o YouTube, com todo o material que tem na internet. Acho que isso é totalmente possível, porque se eu aprendi isso lá em 1997 com muito menos recurso, eu acredito que hoje em dia é possível sim você aprender a programar ou fazer qualquer tipo de coisa, né? Eu aprendi a tocar guitarra aqui sozinho, assim, por exemplo, né? Eu aprendi várias coisas, aprendi a mexer nessas câmeras aqui sozinho também. Então, eu acredito que uma das coisas maravilhosas que a internet trouxe foi esse acesso a conhecimento, a conteúdo, e se você for curioso, se você tiver interesse, você pode aprender, tá? Então, mas por que eu tô contando essa minha história, né? Eu contei de trás para frente, porque tecnologia foi o veículo, foi o meio que eu usei para conseguir construir uma startup muito grande aqui no Brasil, e a história que eu conto é como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu cheguei, o que eu tive que estudar, quais desafios eu tive que passar, que faculdade eu tive que fazer, a faculdade foi decisiva ou não foi decisiva para construir uma startup grande, né? Que atende as maiores empresas do Brasil, que emprega bastante gente, que tem bastante investidor. E vamos lá, né? Vamos por partes aqui. O primeiro ponto que eu acho Então, qual que é a minha história com a universidade? Então, eu saí da escola, né? Lembra que eu falei, eu comecei a programar muito cedo, né? Eu saí da escola aos 17 anos e por eu achar que eu tinha essa predisposição para o mundo de tecnologia e programação, eu fui direto para a universidade. E foi um momento bem difícil da minha vida, porque eu saí ali da escola de um grupo, de uma rotina, de uma zona de conforto que eu já estava há muitos anos, assim, né? Então, as pessoas que eu conhecia, meus amigos, aquela rotina,
E quando eu saí da escola, depois de muitos anos, né, mais de uma década com aquelas pessoas, foi um momento de choque, assim, foi bem-vindo ao mundo real, né, bem-vindo à vida real. Agora você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma profissão, você precisa trabalhar, e aquilo por si só já é uma coisa nova, assim, né, todo mundo passa por isso, assim, mas você tá numa situação que você tá acostumado e de repente você chega numa situação que é tudo novo. Tá? E eu acabei escolhendo para fazer ciência da computação numa universidade aqui em São Paulo, e a minha experiência foi muito ruim, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, e chegando lá, né, na universidade, era tudo muito novo. As pessoas muito diferentes, de diversas culturas, diversas, né, enfim, diversos backgrounds. Então, foi bem estranho, assim, me adaptar, fazer amigos. Então, esse aqui é um assunto, uma história que é um pouco diferente, né? Tô contando todo o background para vocês entenderem. E era outro momento, né? Acho que 2006, era mais ou menos por aí. Era muito diferente, né, também. Pra vocês terem uma ideia, a minha sala era lotada. Tipo, tinha dia que eu chegava, não tinha cadeira pra sentar, assim. Tinha que chegar cedo pra você não ter cadeira, né? Tipo, uns absurdos, assim. E eu achava as aulas meio estranhas, assim, né? Por mais que eu já programasse, a linguagem que era escolhida naquela época era o C. E C, apesar de ser uma linguagem muito forte, muito robusta, eu não conheço ninguém que trabalha com C aqui, né? Nos meus 20 anos de carreira com tecnologia, eu nunca vi ninguém trabalhando com C. E era a linguagem utilizada para ensinar a programar, ou para ensinar a estrutura de dados, lógica, esse tipo de coisa. Mas percebe que isso já não fazia muito sentido para mim, assim, né? Porque se a universidade ela tem que te preparar para o mercado de trabalho, não faz sentido ensinar um negócio que talvez não seja o que o mercado de trabalho estivesse utilizando. E o mundo, ele mudava muito pouco, né? Não mudava na mesma velocidade que muda nos dias de hoje. Então, esse foi um dos pontos, né? Que também me deixou estranho. E apesar de eu programar, eu não entendia direito a metodologia do professor, a forma como o professor ensinava. E eu lembro particularmente desse professor de linguagem C, que ele nunca tinha trabalhado no mercado de trabalho. Ele sempre foi uma pessoa que foi um professor. E eu acho que isso tem uma grande diferença de você ensinar algo que você é simplesmente teórico e ensinar algo que você aplicou, né? Que você é um especialista. Enfim, e por diversos fatores não deu certo, eu não me adaptei, eu não consegui fazer amizade, eu não consegui entender e eu comecei a questionar se a universidade era pra mim. Até chegar no ponto depois de 2 semestres, eu saí da faculdade, da universidade e meio que desisti. E eu meio que comecei a cogitar se fazia sentido a área de tecnologia e programação pra mim, apesar de eu programar desde os 11 anos. E um parênteses aqui, né? Quando você sai da escola, parece que você tem que estar com a sua vida resolvida, com a sua profissão decidida. E não é bem assim, né? Você é uma criança praticamente ainda. Então, esse é um ponto importante de dizer. Às vezes a gente não tem noção ainda, né? E que se você é exposto a uma experiência ruim, apesar de você ter um chamado para fazer alguma coisa, você pode colocar aquilo em questionamento. Então, acho que o ambiente importa muito. Enfim, saindo de lá, eu fui trabalhar, né? Então fui aplicar para alguns estágios em cima da linguagem de programação que eu sabia, e eu fui aceito. E aí o que acontece? Para entrar naquela empresa na época, eu precisei de comprovar que eu tinha um diploma que eu estava minimamente cursando. Então, foi aí que eu voltei para a faculdade e fiz um tecnólogo para análise de desenvolvimento de sistemas, tá? E agora eu quero entrar aqui nos prós e contras de fazer a faculdade, assim, né? A faculdade foi boa, o conteúdo foi bom? Foi bom, sim, foi bom. A parte de programação, a parte de banco de dados, a parte de que mais que tinha? De gestão de projetos. Achei que foi bom, assim. Não foi algo ruim, não. Achei que a experiência de ensino, a metodologia, foi bem melhor, assim.
Enfim, e com esse curso aqui eu pude ir para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho é bem diferente do que você vê na sala de aula, assim, bem diferente. Você é exposto àquele conhecimento técnico, você é requisitado por executar a sua parte técnica, mas existem diversos outros fatores, né, de entendimento de negócio, de você lidar com outras pessoas, com outros times, com clientes, com superiores. Então é algo bem diferente. Tá, então assim, vamos lá. Por muito tempo, eu fui uma pessoa muito pró-faculdade, tá? Então, quando esse questionamento começou a aparecer aqui na internet, que faculdade não fazia mais sentido, que quem faz faculdade é burro, que não sei o que, eu sempre fui e falei, cara, faculdade faz sentido, tem que fazer, você vai conhecer pessoas, você vai estar exposto a uma nova situação, você acabou de sair da escola, igual eu contei aqui. Então eu sempre fui a favor de faculdade, né? E como eu disse lá no começo do vídeo também, eu acho que independente da escolha que você fizer, eu acho que fazer ou não fazer faculdade hoje em dia sempre vai trazer prós bons para você. Então eu acho que sim, que faz sentido e que fazia sentido. E antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiquei com esse assunto na minha cabeça, eu fiquei refletindo se fazia sentido mesmo, se não fazia. E aí eu parto do princípio que o mundo ele não é estático, o mundo ele está evoluindo, né? E as coisas que você faz hoje, muitas coisas são diferentes do que você fazia anteriormente. Então eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente se comunica, né, por um telefone celular. Basicamente a gente às vezes nem fala no telefone, é muito mais por mensagem. E alguns anos atrás tinha orelhão de rua aqui na cidade, né? Então o mundo ele muda bastante. E eu tendo a acreditar que eu também preciso mudar, né? Apesar de eu ter opiniões fortes muitas vezes, em alguns momentos eu preciso parar, refletir e falar, pô, isso daqui faz sentido? Esse jeito que eu tô pensando, ele faz sentido? E como esse assunto é um assunto que aparece bastante, eu falei, deixa eu pensar sobre isso, assim, sem dar uma resposta pronta, né? Sem essa pergunta entrar na minha cabeça e voltar num processamento, rodar num algoritmo aqui e voltar num processamento pronto. Voltando um pouco no senso comum, né? Como que as coisas funcionam? Você vai para a escola e depois você vai para a universidade e depois você arranja um trabalho. E a forma que a gente aprende a aprender é muitas vezes com o professor e muitas vezes na universidade e depois talvez a gente tenha que fazer uma pós-graduação, uma MBA. E esse é um modo que a gente é ensinado que a gente deveria aprender desse jeito, assim, né? Então, agora pensa de outra forma. Não quer dizer que esse é o jeito certo. Lembra, eu aprendi a programar com 11 anos com um livro que eu comprei na banca de jornal, que meu pai comprou na banca de jornal. Então eu achei outro jeito de aprender. E eu acho que nos dias de hoje está muito claro que você pode aprender na internet, aqui no YouTube, com livros, de diversas formas, com faculdade também. Agora, o grande ponto que eu fiquei pensando é o seguinte, o mundo ele está evoluindo de uma forma muito rápida. Muito rápida. E o que acontece? O modelo de faculdade de você passar 6 meses estudando uma linguagem de programação, para nos outros 6 meses estudar essa linguagem de programação no modo avançado, para no outro semestre você estudar um banco de dados, eu acho que esse modelo está ficando defasado. Então talvez o pensamento que eu tenha não é que a faculdade ela não faz mais sentido. Mas o modelo tradicional de faculdade talvez não vai começar a fazer mais sentido daqui para frente. Por que eu tô falando isso? Eu quero dizer que, às vezes, eu fiz faculdade e eu também fiz alguns cursos. E é muito engraçado, porque em cursos de 2 semanas, muito antes da internet tá como tá, com essas questões de cursos físicos, tá? Em instituições físicas, esses cursos me deram preparação. Esses cursos me deram preparação para aprender aquilo, para colocar em prática. E você precisa praticar, né? E depois na faculdade eu vi aquele mesmo conteúdo espaçado em 6... Passando uma moto. Eu vi aquele conteúdo espaçado em 6 meses, assim. Então, esse modelo de faculdade, de espaçar as coisas em semestres, com essa dinâmica, às vezes com professores que nunca executaram isso no dia a dia, eu acho que esse modelo ele vai precisar mudar, tá? Ele vai precisar mudar.
Então, a minha conclusão, o meu pensamento atual, eu acho que não faz sentido faculdade para a área de tecnologia em 2025 por essas questões. E a tecnologia ela está evoluindo de uma forma muito rápida. E a gente ainda está tentando entender como vai ser, por exemplo, os novos programadores no mercado de trabalho, porque o programador, a função do programador está mudando muito já, tá? Então, assim, está mudando drasticamente. Então, antigamente, alguns anos atrás, o programador era peça rara. Você precisa de programador, e programador ganha no altos salários. Hoje em dia já está mudando muito. Você tem esses softwares de AI que ajudam a você dar mais produtividade para um programador, e ele precisa ser um programador mais sênior às vezes. E então diminui também a necessidade por programadores mais júniores. Muitas empresas já estão gerando código, então o Google, o Facebook, o Meta, né, já tem algoritmos gerando código, então tem dados reportados por essas empresas que 25% do código gerado pelo Google, por exemplo, já é por inteligência artificial. Então tá mudando muito, assim. Tá mudando, o mundo ele tá mudando de uma forma muito rápida. Eu acho que a carreira de tecnologia vai mudar muito. Já está mudando, mas vai mudar muito daqui para frente. E você gastar 6 meses, gastar um semestre numa universidade, numa faculdade, para aprender Java básico e 6 meses para aprender Java avançado, cara, você deveria estar numa velocidade muito maior, assim, sabe? Então, é isso que eu penso. Agora, não fazer faculdade não quer dizer que você não vai precisar estudar, tá? Então, assim, o que eu estou questionando aqui é um modelo de aprendizagem. Agora, o que você precisa fazer é qual é o modelo que faz sentido para você aprender e aplicar e isso gerar valor para você. Então, talvez você tenha que estudar muito mais, né? Então, talvez você tenha que ler um monte de livro, você tenha que fazer um monte de curso. E eu não vou ser aqui também pró-curso online, que esse aqui é outra história, mas o que eu quero dizer é que, então não vou fazer faculdade. Mas você precisa estudar pra caramba, você precisa estudar, você precisa se preparar. E como você se prepara, né? Cada um vai achar o seu caminho. Eu acredito que hoje o modelo de faculdade é um modelo um pouco mais defasado. Então, talvez não faça sentido. Mas é isso, grandes empresas já não estão mais requisitando currículos, não estão mais requisitando diplomas de faculdade que você comprove que você tem um curso de graduação. Mas isso não quer dizer que você não tem que estar apto pela vaga tecnicamente, né? E nos dias de hoje também, culturalmente, né? Com outros set skills que a gente chama. Então, o Google hoje, por exemplo, ou o Meta, não precisa que você tenha faculdade, mas você precisa entender como que você entra nessas empresas e que nível de conhecimento que você tem que ter e como que você busca esse conhecimento. E é muito engraçado, porque o Google tá aí há 25 anos. Eu nunca achei que uma faculdade preparava para você para entrar no Google, assim, tá? Então, só para concluir essa parte, você não precisa de faculdade, mas isso não quer dizer que você não vai ter que estudar. Você vai ter que estudar para sempre, né? E eu vejo isso que às vezes a pessoa faz a escola, depois vai para a faculdade, depois para de estudar. Não, você tem que estar continuamente estudando. Se você está na área de tecnologia, você não pode parar nunca de estudar, nunca, nunca. Né? Eu acho que o mundo muda de tecnologia cada vez mais rápido, assim. Há alguns anos atrás eu dei uma palestra na Unicamp falando sobre inteligência artificial completamente diferente do que é hoje, assim. E eu fiz uma previsão que nos próximos 3 anos ia evoluir muito mais do que nos últimos 10. Né? Até tava vendo esse conteúdo, esse material que eu tenho. E foi isso aconteceu. E o que eu acho é que os próximos 3 anos daqui, eles vão evoluir muito mais do que está acontecendo nos dias de hoje, assim. Muito mais mesmo. Então, acho que o mundo está mudando, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa sagacidade, né? O programador, às vezes, ele é muito racional, ele é muito pragmático, ele é muito fechado ali, né? Então, assim, precisa ter essa sagacidade de entender o externo, de entender o ambiente, de entender que o mundo está mudando e como você se adapta às mudanças do mundo, né? Então, eu acho que o modelo de faculdade tradicional, concluindo aqui, ele é um modelo defasado. Eu não
faria faculdade hoje, mas eu tentaria, já que eu não vou fazer faculdade, como que eu me preparo, esteja apto o mais rápido possível, da melhor forma possível para passar numa empresa legal, trabalhar num projeto legal ou fundar minha empresa, né? Então, fundar a empresa, acho que é lá na frente. Existem casos tipo o Mark Zuckerberg, que nunca trabalhou para as outras empresas e fundou a dele, mas é exceção da exceção, né? Então, antes da gente pensar em fundar a empresa, talvez você esteja nesse vídeo aqui para saber se você faz ou não faz faculdade. A melhor coisa que você tem que fazer é entender como que você se desenvolve o mais rápido possível, como você desenvolve essa sua caixa de ferramentas, de habilidades o mais rápido possível. E hoje em dia eu não acredito que a faculdade é o melhor meio para que você faça isso, tá? Mas essa aqui é só a minha opinião, não é certo e errado. É a opinião de quem começou com tecnologia há mais de 25 anos, aprendeu a programar sozinho, trabalhou no mercado de tecnologia, entrou numa universidade, saiu, concluiu outra faculdade e depois de 10 anos, e depois de alguns anos, né, agora eu tô na minha própria empresa que eu fundei há 10 anos, né, uma empresa de tecnologia que eu já contratei centenas de programadores e pessoas de tecnologia. E eu não, quando eu vou contratar alguém na minha área, no meu time, eu não tô muito preocupado se a pessoa fez faculdade ou não, eu tô muito mais preocupado em avaliar a pessoa culturalmente, né, e com soft skills que ela tem, e como que eu entendo se tecnicamente ela tá preparada para aquela vaga, e não me importa muito qual foi a faculdade, se ela fez faculdade ou não. E até eu tenho outro assunto pra gente tratar em outro vídeo sobre faculdades de nome e todo aprendizado que eu tenho em contratar pessoas de super faculdades e se é esse o caminho ou não, mas isso a gente fala em outro vídeo, tá? Eu quero saber a sua opinião, quero saber se você tá avaliando, se você não tá avaliando fazer faculdade, se o que eu falei faz sentido pra você, não faz sentido, e deixa aqui nos comentários e eu quero saber o que você tá pensando. E, como eu disse, não tem certo e errado aqui. Acho que vários caminhos vão levar você para o mesmo destino, mas eu acredito que o modelo tradicional de universidade e faculdade precisa mudar. Beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.